Livro de Gálatas, 6º capítulo, e os versículos 1 ao 18 que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Podemos perceber aqui o último capítulo do livro de Gálatas, onde Paulo conclui sua carta com ênfase em temas de comunidade, generosidade e foco na cruz. Vamos nos aprofundar mais nesse capítulo em 5 pontos aqui destacados. A comunidade e a restauração. Paulo começa falando sobre a responsabilidade da comunidade cristã em restaurar aqueles que caíram, reforçando a ideia de que a caminhada cristã é um esforço conjunto. A humildade na restauração. Ele destaca a importância de agir com humildade, permitindo que todos enfrentem tentativas e desafios. A humildade é fundamental na busca pela restauração de um irmão ou irmã em Cristo. A generosidade cristã. Paulo aborda a questão da generosidade, incentivando os crentes a compartilharem com aqueles que ensinam a palavra. Isso não é apenas sobre sustento material, mas também sobre apoiar e cuidar daqueles que investem espiritualmente na comunidade. Focando na cruz de Cristo. Ele encerrando que, embora haja muito em que se orgulhar na vida cristã, a única coisa na qual devemos nos gloriar é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que encontramos redenção, perdão e uma nova vida em Cristo. Nova criação em Cristo. Paulo destaca que a circuncisão ou a falta dela não tem importância, o que realmente importa é ser uma nova criação em Cristo. A ênfase está na transformação interior que ocorre quando nos rendemos a Jesus. A bênção e a graça. Ele termina a carta desejando a paz e misericórdia a todos que andam de acordo com esta regra, mostrando uma vez mais a importância de viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Este capítulo nos lembra que a vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma jornada compartilhada na comunidade. A generosidade, a humildade e o foco na cruz são do livro de 1 Coríntios, capítulo 15 com o versículo 20 diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Este versículo é uma joia reluzente na coroa da esperança cristã. Ele nos transportou para o momento supremo da história, a ressurreição de Cristo, que não apenas transformou o curso do tempo, mas também redefiniu nossa compreensão de vida e morte. Vamos refletir um pouco sobre essa passagem.
A ressurreição como fundamento da fé. A declaração inicial, Cristo ressuscitou dos mortos, é a pedra angular da fé cristã. É a ressurreição que confere sentido e poder ao Evangelho. Cristo não é um mestre sábio cujas palavras morreram com ele, ele é o Salvador vivo, triunfante sobre a morte. A imagem das primícias. Primícias é uma imagem rica e significativa. Nas práticas agrícolas do Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos, oferecidas a Deus como sinal de gratidão e consagração. Da mesma forma, Cristo é as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, apontando para uma colheita abundante de ecossistemas que ainda está por vir. A esperança para além do túmulo. Este versículo não apenas nos lembra da ressurreição passada de Cristo, mas também aponta para o futuro glorioso dos crentes. Sua ressurreição é uma garantia de que, assim como ele venceu a morte, nós também o sofrimento, pois Cristo é o precursor da nossa própria ressurreição. Transformação profunda. A mensagem da ressurreição não é apenas sobre a vida após a morte, mas também sobre a vida antes da morte. Aqueles que estão em Cristo experimentam uma transformação radical. A vida cristã é impulsionada pelo poder da ressurreição, capacitando-nos a viver de maneira nova, cheia de esperança e propósito. Uma chamada à celebração. Este versículo é uma chamada para celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Nossa fé não é vã, ela está enraizada na realidade triunfante da ressurreição. Que essa certeza inspire nossas adorações, anime nossos corações e nos fortalece diante dos desafios da vida. Oração do dia. Senhor, em meio às ações deste dia, paramos para elevar nossos pensamentos a Ti. Agradecemos pelas oportunidades que nos são concedidas, pelos sorrisos que compartilhamos e pela jornada que trilhamos com Tua graça. Pedimos com fervor, por sabedoria diante das escolhas que faremos e por livramento diante das adversidades que possam surgir. Abençoe nossa saúde e conceda-nos a alegria de viver plenamente a cada momento. Em Tua misericórdia, encontramos conforto, em Teu discernimento, rumo e direção. Que o amor inspire nossas ações, que a felicidade seja a melodia que embala nossos dias e que a paz, que só em Tu, ó Criador, encontramos, seja o refúgio de nossas almas. Guarda-nos sob Tuas asas, hoje e sempre, é o que Te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.